Glória a Deus. Amados, estamos ainda nos acostumando com esse tamanhão todo, né? Eu lembro que quando nós chegamos no prédio anterior, que era 1/3 desse tamanho, parecia um negócio gigante. Eu lembro quando eu entrei naquele prédio pela primeira vez, quem conheceu ali, o endereço ali na Avenida São Bento, eu vislumbrei aquilo e falei, gente, quanto espaço, né? E saindo de lá, nós olhamos de novo e falamos, que pequenininho. E agora estamos aqui de novo, né, num momento de, gente, quanto espaço. Mas eu creio que o Senhor tem feito a obra dele e que nós possamos ser fiéis a Ele, para que Ele cumpra em nós, segundo o seu propósito, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Estamos em uma série chamada Ninguém é Perfeito. Este domingo é o último domingo desta série. Mas eu creio que Deus tem mais um pouquinho para derramar sobre nós. Lucas 18, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Domingo que vem nós vamos começar uma nova série chamada Vivendo com um Propósito. Então, eu creio que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração e trazendo coisas do céu para nós. Não perca, uma série de 3 domingos chamada Vivendo com Propósito. Mas vamos voltar aqui. Você que encontrou a palavra, Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, se ponha de pé, vamos ler juntos. Amém. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 pontos. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche os teus olhos. Senhor amado, sê propício a nós. Tem misericórdia de nós. Que nessa noite possamos compreender mais a respeito de Ti. Que nessa noite os nossos olhos espirituais sejam abertos para ver. Que os nossos ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. E que o nosso espírito seja abastecido pelo Santo Espírito que habita em nós. No nome precioso de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós trabalhamos este tema, Ninguém é Perfeito, ao longo desses 2 últimos domingos. E temos, de certa forma, esta compreensão. Porque se simplesmente olharmos no espelho ou pararmos para pensar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, já basta para entendermos que somos imperfeitos, para entendermos que somos limitados, para entendermos que vamos até um ponto e dali parece que trava. Mas nós não podemos parar aí. Compreender a nossa imperfeição para a nossa fé vai muito além de simplesmente entendermos que somos imperfeitos. Então, que através desse texto nessa noite nós possamos
mergulhar com um pouco mais de profundidade. E que esta ótica, esta lente das imperfeições, das nossas imperfeições, possam ser ajustadas para que de fato possamos compreender com mais clareza o que isso significa para nós. A primeira verdade que esse texto traz para nós, porque é um texto onde Jesus conta através de uma parábola a respeito de dois homens que se achegam perante Deus para fazerem uma oração. Dois homens com exteriormente a mesma movimentação, mas ao mesmo tempo, interiormente, pessoas completamente diferentes uma da outra. E isso traz para nós um entendimento de como nós devemos, primeiro, como nós devemos ver a Deus. A primeira pergunta nessa noite para nós é: como eu vejo Deus? Porque como eu vejo Deus está diretamente ligado em como eu me relaciono com Deus e como eu me aproximo de Deus. Ou talvez como Deus se aproxima de mim. Muitas pessoas reverenciam religiosidade, mas não reverenciam Deus. E quando nós olhamos ao Senhor e nós vemos este samaritano o fariseu orando, parecia que estava pregando outra coisa aqui, né? Quando nós vemos o fariseu orando, é completamente diferente de como nós vemos o publicano orando. O fariseu, ele estava ligado a uma estrutura religiosa. Ele tinha uma reverência religiosa perante Deus. Mas ele não tinha uma reverência genuína perante Deus. Uma vez eu ouvi uma história, eu não sei se é verdade ou se é só uma história, mas da forma que foi me contada, é assim, de que um padre uma vez colocou um telão na igreja, padre brasileiro, numa igreja brasileira, colocou um telão, e no telão ele projetou aquela mulata do canal Globo de televisão sambando. E aquilo agrediu as pessoas de tal forma que as pessoas começaram a falar: mas isso é um sacrilégio. Como pode dentro da igreja colocar uma mulata sambando seminua? E aí aquele padre sábio respondeu à sua congregação dizendo: olha, se ele não poderia estar aqui, por que é que pode estar na sua casa? Esse é um exemplo perfeito de como nós conduzimos muitas vezes a nossa reverência ao Senhor com religiosidade, mas não com honestidade, de forma genuína. Eu e você somos a igreja. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. E quando nós decidimos nos achegar a Deus, quando nós decidimos fazer uma oração, quando nós decidimos falar com o Criador dos céus e da terra, eu não devo me vestir de religiosidade, eu não devo fazer porque a pessoa do lado está fazendo, eu não devo falar das palavras que a pessoa do lado está falando, eu não devo me portar de um jeito como se eu estivesse em um jantar importante e copiar o que todo mundo está fazendo, mas eu devo compreender a grandeza de Deus, porque quando eu compreendo a grandeza de Deus, quando eu compreendo a dimensão de Deus, ou melhor, busco compreender a grandeza de Deus, naturalmente nasce um temor dentro de mim. Naturalmente nasce um temor a respeito daquele que era, que é e que sempre será dentro de mim.
Muita gente confunde temor com seguir protocolos, seguir regras. Pessoas começam a frequentar uma determinada igreja e elas se acostumam com aquelas regras, com aquele rito, com aquela forma que já vai virando uma tradição de se fazer as coisas. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para um relacionamento íntimo, verdadeiro, único com o Senhor. Hoje no trilho eu estava falando com o pessoal da maravilha que é participar de uma comunidade. Porque nós não estamos engessados a uma cultura, a uma tradição histórica. Nós podemos ser quem somos na presença do Senhor no meio dos irmãos. E esse temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, esse temor ao Senhor, ele gera e deve ser gerado de dentro de nós quando nós entendemos que não somos perfeitos. E quando nós entendemos que aquele que é perfeito nos criou. Eu, há 2 anos atrás, comecei a ler a palavra no meu devocional. E faz um mês e meio que eu tenho estado no livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel é um livro muito parecido do início ao fim, porque é um momento onde o Senhor usa o profeta para falar ao seu povo em um momento pré-cativeiro de que eles estavam ali pecando, de que eles estavam desagradando ao Senhor, e ao tempo todo o Senhor usando o profeta Ezequiel para dar aquelas lambadas no povo, dizer, olha, vocês vão aprender. E eu confesso para vocês que eu comecei a ler, eu falei, Senhor, será que não dá para acelerar isso aqui? Será que não dá para pular? Porque parece que está difícil até receber uma revelação no meu momento de oração, de leitura. Mas o Senhor, claro que continuou dizendo, não, continua, leia, que você, alguma coisa vai sair daí, desse momento. E foi nessa semana onde eu estava lendo, já estou no capítulo 20 e pouco, 30 e pouco, não sei exatamente o número, não me recordo, mas o Espírito Santo parece que me pegou de um jeito no meio dessa semana, que houve toda uma preparação de todos os outros capítulos anteriores, para que eu pudesse então contemplar a grandeza de um Deus juiz. Um Deus juiz. Um Deus que julgará todos e todas as coisas. Um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, nada passa desapercebido dele. Nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhuma intenção passa desapercebido desse Deus, deste Senhor dos senhores, Rei dos reis, desse Deus criador do universo e de todas as coisas. E quando nós contemplamos o Senhor, quando eu consigo tentar dimensionar esse Deus, quando eu tento, me esforço para tentar contemplar pelo menos uma pequena parte desta divindade, desta eternidade, que decidiu me criar e me chamar para a luz. Eu começo então a compreender a Ele de forma mais profunda, mais profunda, mais profunda. Ele deixa de ser um Deus que está preso a ritos e religiosidades, e Ele se torna tudo para mim. Tudo. Porque se todas as coisas foram criadas dEle, por meio dEle e através dEle, se não há nada mais além dEle, antes dEle e depois dEle, se Ele consegue atingir o macro de criar o universo, as constelações, os buracos negros, as estrelas, e ao mesmo tempo no micro de chegar ao ponto de saber quantos fios de cabelo eu tenho. E eu começo então a dimensioná-lo de uma forma tremenda e grandiosa. Mas isso, amados, parte do princípio de compreender que eu não sou perfeito e o perfeito me criou.
O perfeito criou todas as coisas. Como eu vejo Deus? Primeira pergunta. Segunda pergunta dessa noite. Como eu me vejo? O fariseu, no versículo 9, ali no versículo 9, Jesus está começando uma parábola, porque haviam alguns ali que confiavam em si mesmos. E obviamente, foi uma mensagem direta aos fariseus que estavam ali, porque ele usa o próprio fariseu para exemplificar o que confiava em si mesmo. Convencidos de serem justos, se consideravam justos. E sabe o que o fariseu faz para se achegar a Deus? Ele constrói uma escada, ele constrói uma torre, ele constrói Babel com seus próprios tijolos fabricados. Ele se achega a Deus dizendo, eu sou melhor. Versículo 12. Eu não sou como estes, eu sou melhor. Segundo degrau, eu não roubo. E vai construindo. Terceiro degrau, eu sou justo. Eu sou justo. Em comparação com os outros, eu sou justo. Eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo os outros. Eu sou misericordioso para aqueles que fazem mal comigo. Quarto degrau, eu não adultero. Pelo menos em prática. Eu não adultero. Está tudo bem. Eu sou puro. Quinto degrau, eu faço mais. Eu faço mais. E nós vamos nos comparando com os outros para construirmos os degraus para nos achegarmos a Deus. Sexto degrau, eu sou espiritual, eu jejuo. Eu jejuo. Eu sacrifico a minha carne. Sétimo degrau, eu dizimo. Eu estou apto para me apresentar perante Deus. Eu estou apto para fazer uma oração para que Ele me ouça. Eu estou apto para chegar ao Santo dos Santos e tocar na Arca da Aliança. E Jesus, com essa parábola, Ele está querendo desconstruir tudo isso. Ele está querendo dizer, olha, você não tem que construir nada. Você não tem que fazer nada, porque eu já construí, diz o Senhor. Eu já enviei o meu Filho. Não é pelo merecimento do quanto você jejua, não é pelo merecimento do quanto você oferta, não é pelo merecimento da tua santidade. A santidade não é o meio de se achegar a Deus, a santidade ela é uma gratidão por Deus ter se achegado a você. A santidade não é um vale, uma hora na presença do Senhor. Não são as nossas obras que nos tornam melhor. É o sangue de Cristo vertido na cruz que nos torna filho. E quando eu e você tentamos construir isso, nós estamos abrindo mão de dizermos que somos imperfeitos. E dizemos que conseguimos construir algo melhor. E sabe, uma das problemáticas disso é que se eu me encho, se eu me inflo das coisas que eu consigo fazer, eu olho para o próximo e digo assim, se eu conseguir, ele também precisa conseguir. E eu ignoro. Eu digo que ele é fraco. Eu digo que ele é incapaz de viver uma vida em santidade. Eu o julgo. Eu falo que ele precisa se converter. Porque eu me converti, eu consegui, eu conquistei. E eu olho com altivez. Eu olho com orgulho. Mas Jesus não para por aí, graças a Deus, Ele traz o exemplo certo para nós. E Ele fala então a respeito do publicano.
Um homem que já era mal visto perante toda a sociedade, porque os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram os homens que justamente roubavam. Eram os homens que já eram julgados imperfeitos perante a sociedade. Os improváveis. E Jesus então diz, olha, houve também um publicano que se achegou. Só que ele, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Tem piedade de mim, pecador. Usa de bondade para comigo. Senhor, eu sou imperfeito. Senhor, eu preciso me achegar a Ti. Senhor, eu não tenho esperança por mim mesmo, por mais que eu entregue o meu corpo a ser queimado. Por mais que eu faça as coisas mais nobres que esse mundo pode olhar. Por mais que as pessoas queiram me levantar e me erguer num pedestal, porque eu sou melhor do que elas. Senhor, eu não presto. E essa é a postura que o Senhor traz para nós. Porque eu primeiro preciso dimensionar a grandeza de Deus, e em segundo lugar eu preciso olhar para mim mesmo e ver a imperfeição que há em mim, a incapacidade de perfeição que há em mim. Porque enquanto estivermos aqui, nós temos que lidar com essa carne. Porque, amados, a salvação, sermos salvos, ela se dará fim, ela se concluirá quando nós formos glorificados com o nosso Senhor. Lá sim seremos perfeitos, mas aqui nós somos injustos justificados. Permanecemos injustos. Somos injustos uns com os outros. Somos injustos com as pessoas que estão ao nosso lado. Somos injustos com o nosso cônjuge. Isso é prova da nossa imperfeição. Por causa dessa semente pecaminosa. Precisamos olhar para nós desse jeito e nos achegarmos ao Senhor em humildade. Precisamos nos achegar ao Senhor, entendendo que não somos dignos da presença dEle. Entendendo que aquilo que vem do céu, aquilo que nos toca porque o Senhor assim apraz, mas nós não somos dignos disso, não somos merecedores disso. E quando isso está claro em nós, e nós recebemos o nosso Senhor como esperança, nós nos achegamos ao próximo, não como aquele outro que disse, se eu consigo, ele também vai ter que conseguir. Mas nós nos achegamos ao próximo assim, nos achegamos dizendo, olha, eu fui presenteado com algo do céu, e eu, pela minha imperfeição, não era digno disso, mas recebi. E você também pode receber, você também pode ser presenteado. O Senhor também pode te tocar assim como Ele me tocou, e mudar a minha natureza assim como Ele pode mudar a tua. Quando nós entendemos esta verdade, a primeira verdade de Deus e seus atributos imutáveis, a sua grandeza, a sua eternidade de início e fim, e do outro lado nós enxergamos, agora dá para andar bastante aqui, no outro lado nós enxergamos a humanidade imperfeita, pecaminosa. Nós enxergamos as nossas falhas, os nossos pensamentos impuros, os nossos desejos impróprios, a nossa vida pecaminosa. Quando nós temos clareza disso, amados, sabe o que sobra no meio? Um abismo. Sobra no meio um abismo da distância entre aquilo que é santo, daquilo que é carnal. E é justamente nesse abismo,
É justamente nessa distância que aí então eu consigo dimensionar Cristo, que reconecta a santidade com a carnalidade, que reconecta aquilo que vem do céu, que é celestial, que é puro, que é imaculado, que é santo, que é perfeito, que é eterno, daquilo que é imperfeito, daquilo que falha, daquilo que erra, daquilo que ainda tem imperfeições, daquilo que ainda precisa de trabalho, daquilo que ainda está em obras, eu e você. E aí sim, conseguimos dimensionar Cristo, Jesus, o ungido de Deus, aquele que pagou o alto preço para reconectar o imperfeito com o perfeito. Aquele que pagou o alto preço para ser a propiciação, o objeto de colisão do santo e do carnal. Aquele que morreu na cruz, pagou o preço e nos justificou perante o Pai. E agora podemos nos achegar com liberdade, podemos nos achegar com ousadia perante o Pai. E não somente isso, mas chamá-lo de papai. Não tem como nós compreendermos o papel de Cristo nas nossas vidas se não compreendermos primeiro que somos imperfeitos e compreendermos que Deus é perfeito. Porque se nós não compreendermos isso, nós seremos como o fariseu que chegando achando que tem algum tipo de autoridade para se chegar perante Deus pelas suas próprias obras. Mas nós nos achegamos perante Deus como publicano, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa as minhas imperfeições, Senhor. E Jesus termina dizendo: este sim foi justificado para casa. Este sim foi reconectado com o Pai para casa. Este sim teve a sua oração respondida, teve a sua oração ouvida. Este sim está agora em relação íntima com o Deus Todo-Poderoso. Porque compreendeu a distância das duas dimensões e o tamanho de Cristo na cruz. Que você e eu possamos compreender a obra da cruz, a obra de Cristo na cruz pelas nossas vidas. Que eu e você possamos compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que sabe que é imperfeito não pereça, para que todo aquele que conhece a sua natureza pecaminosa não pereça, para que todo aquele que se humilhe e se quebrante no altar do Senhor não pereça, para que todo aquele que sabe se prostrar e dizer: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, não pereça. Não há nada em nós, amados, que possamos fabricar para sermos dignos daquilo que vem do céu. Não há nada em nós que possamos ficar declarando e vai acontecer. A obra da cruz não é otimismo. A obra da cruz não é poder para o homem usar a seu favor. A obra da cruz é arrependimento, humilhação e morrer para si mesmo. Isso só acontece com aquele que bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu não mereço nada, não tenho nada que o Senhor esteja me devendo. E ainda assim, Senhor, se o Senhor me perdoar hoje, eu vou precisar amanhã de novo, e amanhã e depois da manhã de novo.
e depois de novo. E é por isso que as misericórdias dele se renovam a cada dia, porque eu e você continuamos nessa batalha até a glorificação. Aquele que sabe se humilhar conhece o Pai. Aquele que sabe se lembrar de que veio do pó conhece o Pai. Aquele que consegue tentar dimensionar Deus e contemplar a sua beleza, a sua grandeza, a sua eternidade, consegue também olhar para si mesmo e ver a sua pequenez. E enxergando esse abismo, consegue então dimensionar Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que veio como Cordeiro Santo e Imaculado para tirar o pecado do mundo e trazer para nós esperança. Seja você, na sua imperfeição, humilde o suficiente para reconhecê-la todos os dias. Não ache que você chegou em algum lugar para começar a construir uma escada de autoglorificação. Corra aos pés da cruz todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que na cruz você encontre o teu alimento. Que na cruz você encontre a tua perspectiva de vida. Que na cruz você encontre a tua esperança de eternidade. Que na cruz você encontre o teu melhor amigo, que te amou primeiro e se entregou em favor de você. Se entregou em favor de você, mesmo sem você merecer. Mesmo sem você entender o quanto custou. Mesmo sem você conseguir dimensionar o que é um Deus virar humano. Mesmo sem você conseguir dimensionar o que é viver nessa intensidade com o Senhor. Mesmo sem você saber aquilo que você ainda não sabe. Que você possa correr em direção à cruz todos os dias, igreja. Que as nossas vidas sejam pautadas de humilhação em humilhação. Porque ninguém é perfeito. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Ah, Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Somos pobres e fracos, Deus. Carecedores do teu amor, do teu alcance, do teu toque. Nós nos achegamos a Ti em humilhação como igreja, porque o pouco que contemplamos da Tua grandeza ainda, sim, é grande demais para nós. Obrigado pela obra salvadora de Cristo na cruz em favor das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça que nos alcançou e pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Não sabemos nada, Senhor. Mas sabemos que o Senhor nos ama a tal ponto. E o Teu amor nos basta, Senhor. O Teu amor nos basta para prosseguirmos em meio a tanta imperfeição. O Teu amor nos basta para prosseguirmos, Deus, buscando conhecê-lo mais e mais, conhecer mais o Teu amor, mais a Tua obra sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos achegamos a Ti humildemente, Senhor,
nos prostramos a Ti e declaramos mais uma vez que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu és o nosso dono. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.